Primeiro, o amor, ele exige obediência. A obediência gera discipulado. O discipulado gera aprendizado. O aprendizado gera paternidade. Então vem comigo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Primeiro culto de domingo de 2026. Eu não sei você, te deu uma alegria? Eu me deu uma alegria. Quando eu pensei, gente, primeiro domingo do ano, ele tem que ser diferente, não é? E eu vim para cá animado, e você? Isso aqui não é cortina de fumaça não, eu vim alegre mesmo. Falei, poxa vida, nós estamos em 2026, né? Então nós temos aí muitos desafios pela frente, né? Queridos, vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Eu vou falar sobre o amor. É o segundo culto que eu falo sobre o amor, né? E à noite eu quero falar novamente sobre o amor. Quero dar continuidade a esse panorama que nós abrimos aqui. Eu espero que o nosso tempo dê, né? São 11 horas, não vou conseguir fazer são 10 para as 11, né? Não vou conseguir fazer uma explanação pormenorizada, mas eu vou tentar. Vai dar certo, né, irmão? Ok, todos acharam? Bom, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou ler de novo numa versão mais atualizada. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Vamos para o primeiro domingo do ano, mas também queremos chegar no último domingo do ano. O Deus que guarda a entrada é o Deus que guarda a saída. E o nosso Deus não é um Deus só de montes, é um Deus de vale também. Então, mesmo na dificuldade, nós seremos vencedores, porque o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor nos abençoará sempre e nos guardará sempre. Nós confiamos, e é com esse espírito que vamos desbravar o ano de 2026, em nome de Jesus. Muita gente chegou de viagem. Quem chegou de viagem aí, gente? Levanta a mão. Deixa eu ver, quem viajou? Ixi, esse povo aqui tá pobre, hein? Quem viajou de cá? Esse pessoal aqui da frente tá mais rico, hein? Tá viajando, os povos da lateral aí tá ruim, hein? Eu acho que tem gente aí que não tá querendo falar. Quem foi para Dubai? Foi não, Lorivan? Paris, aí. A Aparecida do Rio Doce, tá bom. Aparecida do Rio Doce, tá bom. Gente, vamos aqui, né? O tema é amor, e eu vou falar da escola do amor. Você conseguiu ver amor aqui nesse texto?
Conseguiu mesmo? Conseguiu? Eu queria ver, onde é que você viu o amor ali? O jardim. As ordenanças era por amor. Vamos lá, quem mais? 2 irmãos conseguiram ver amor aqui. Mas aqui o texto não está falando que ele cuidou, ele só recebeu a ordem. Na verdade ele descuidou, né? Porque virou um caos depois, né? Ok. Então vamos trabalhar nessa premissa aqui, gente. Aqui nasce o amor. Existem 2 tipos de amor aqui, tá? Inserido aqui nesse texto. Primeiramente, o amor de Deus quando Ele criou o universo, as coisas inanimadas. Depois, o amor de Deus quando Ele criou o homem, as criaturas. É o amor de Deus, o Gênesis retrata o amor de Deus para a criação e o amor de Deus para a criatura. Então nós temos Deus amando o que Ele criou e Deus amando a criação. Tanto é que quando Ele acaba de criar o homem, Ele disse: e viu Deus que era muito bom. Então o homem, ele é a coroa da criação. Aquilo que você faz, você ama o que você faz. Vamos ver? Quem é costureira ama o trabalho de costureira? Quem é cozinheira ama? Você vai sentir se a pessoa ama a cozinha quando você vai comer o que ela fez. Não é verdade? É diferenciado. Você ama a sua profissão? Tem gente que não ama. Tem muita gente aí, com todo respeito, eu vou pedir humildemente, com todo respeito, né? E aqui não serve para todo mundo. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque tem gente que tem uma facilidade muito grande de me interpretar ao bel prazer. Tem muita gente aí que faz medicina, mas não ama medicina. Ama os dividendos que a medicina proporciona. Não estou falando de ninguém específico. Tem muita gente que faz advocacia e não ama direito. Ama os dividendos que o direito proporciona. Tem muita gente que faz teologia e se torna pastor, mas ele não ama o pastoreio. Ele ama a lã das ovelhas. Então, gente, Deus não, Deus é pleno, Ele é perfeito. E Ele fez e Ele ama, e amou e ama e continuará amando. A ponto de dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Tudo que Deus faz, Ele põe amor naquilo que Ele faz. Tá? Aqui tem a semente do amor. Por quê? Eu vou dizer por quê. Primeiro, amor, ele gera obediência. Obediência gera discipulado. Discipulado gera aprendizado. Aprendizado gera paternidade. Quem consegue repetir o que eu falei? Vamos ver quem é que está atento, antenado. O amor gera obediência. Obediência gera discipulado. Discipulado gera aprendizado. Aprendizado gera paternidade. Então nós temos aí pelo menos 4 pilares importantes. Amor, obediência, discipulado, aprendizado e paternidade. 5 pilares. Não tem amor sem paternidade. Não tem amor sem aprendizado. Não tem amor sem discipulado. Não tem amor sem obediência.
Não tem paternidade sem amor. Não tem paternidade sem aprendizado. Não tem paternidade sem discipulado. Não tem discipulado sem obediência. E não tem obediência sem amor. Gente, a obediência, ela tem três mecanismos importantes apontados para o amor. Primeiro, a obediência exige entendimento. Se você não entender, você não vai amar. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e sai da tua parentela. Da terra ele até saiu, porque ele sai de Ur e vai para Harã, parece que meio que imediato. Mas da parentela ele não saiu de imediato, porque ele não estava entendendo. Se ele não estava entendendo, como é que ele ia amar esse Deus? Como é que ele ia obedecer esse Deus se ele não estava entendendo esse Deus? Alguns historiadores dizem que do primeiro chamado de Abraão ao segundo chamado de Abraão levou 60 anos. Eu não sei se é verdade, porque a Bíblia não dá essa base. Mas algumas décadas sim, porque ele só sai de Harã quando Terá morre. Ele só sai da parentela quando a parentela deixa de existir, né? Para você entender. Então, obediência, gente, pressupõe entendimento. Você tem que entender. Como é que eu vou obedecer o pastor Antônio se eu não estou entendendo o que ele está fazendo? Como é que eu vou obedecer o pastor Antônio se eu não estou entendendo onde ele quer chegar? E tem muita gente aqui, irmãos, que muitas vezes não me obedece, não me considera, porque não me entende. Não é nem porque a pessoa é ruim, é porque a pessoa não me entende. Como é que ela vai me obedecer se ela acha que eu estou errado? Você está entendendo? Então, a obediência, gente, ela só vai acontecer se houver entendimento. Então o amor, para ser aplicado, ele precisa de obediência do amado. Mas se o amado não entende aquele amor, ele não vai obedecer. Quem está entendendo, levanta a mão. Hoje eu vou abrir aqui a sua mente. Prepara que nós vamos dar uma viajada boa. Se ficar tonto, der labirintite, levanta a mão, eu paro. Aplica um vertigem, você fica legal e a gente continua, tá bom? Então vamos lá. Outro mecanismo importante da obediência para que o amor se consolide é o relacionamento. Como é que eu vou te conhecer, como é que eu vou te entender se eu não me relaciono com você? E eu vou fazer uma pergunta, não responda. Quem é que se relaciona com o pastor Antônio aqui? Levanta a mão, não. Só pensa. Quem é que se relaciona com o seu pastor? Eu venho na igreja todo domingo. Não é isso que eu estou te perguntando. Eu quero saber de você se você se relaciona comigo. Eu sou apenas um quadro decorativo aqui na igreja? Eu sou apenas um balão de ensaio que você não leva muito a sério? Se você não me considera, se você não se relaciona comigo, você não vai me entender. E se você não me entende, você não vai me obedecer. E o amor que eu tenho por você não vai ser aplicado. Nem eu vou te amar e nem você vai se sentir amado. Está vendo? Outro mecanismo da obediência é a submissão. Meu amigo, se você não for submisso ao teu líder, ao teu Deus,
você não vai me obedecer. Porque você sabe mais do que eu. E eu sempre digo, o orgulho é igual ao mau hálito, quem tem não sabe que tem. Existem pessoas muito soberbas, elas não precisam de ninguém, elas por si só se bastam. Essas pessoas são o que a gente chama de the best. Essas pessoas são o que a gente chama de eu sou. É em si mesmado, é plena, ela se basta. Ela é um Deus, na verdade, porque Deus é que se basta, Deus é que é pleno. Mas tem pessoas que são pequenos deuses, elas não te consideram, elas não querem te entender, elas não querem se relacionar, elas querem se esbarrar em você, mas se relacionar não. Então eu vou voltar aqui porque hoje é uma aula, tá? Primeiro, o amor, ele exige obediência. A obediência gera discipulado. O discipulado gera aprendizado. O aprendizado gera paternidade. Então vem comigo. Eu não quero abrir muitas gavetas, porque o tempo não vai deixar eu fechar essa pregação. Talvez eu acho que eu vou dar continuidade nela à noite. Então veja bem, quando Adão pecou, não, mas antes disso, vamos ver o que é. Isso aqui é um mandamento que Deus deixou, sim ou não? Olha aqui, ó. Ô Adão, preste atenção. Eu estou te ordenando o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Parece que não tem nada a ver com amor, mas tem tudo a ver com amor, porque o amor ele só se configura quando os 5 degraus que eu acabei de elencar se estabelece no amado. Aqui começou uma história de amor entre Deus e o homem, através de uma deliberativa, através de um imperativo, através de uma ordenança, através de um mandamento. Aqui está: amarás a Deus sobre todas as coisas. E aqui está: amarás o próximo como a ti mesmo, porque quem não ama o homem que vê, não pode amar o Deus que não vê. Quando Adão peca, algumas coisas acontecem. Mas antes disso, vamos olhar João 14:15. Coloca para mim. É um estudo, tá, gente? Isso aqui é uma minuta do que vai ser o nosso seiva, tá bom? Eu já estou grávido da seiva. Você já viu um homem grávido? Eu estou grávido. Parece? Quantos meses você acha que está essa gravidez aqui? Se for 12 é burro. Aí não, aí é jumento. Não, quase 9, tá? Então vamos lá, preste atenção. Se me amas, se me amardes, guardareis os meus. Amor tem tudo a ver com obediência, gente. Não estou inventando não. Eu não estou aqui com conversa fiada não, eu estou na palavra. E o batistão é isso aí, o batistão roxo é isso aí, gente. O batistão da gema vai na palavra. Amor tem tudo a ver com obediência, tem tudo a ver com entendimento, com relacionamento e submissão. Eu começo a abrir portas agora do teu entendimento. A obediência tem tudo a ver com relacionamento, com entendimento e submissão. Então preste atenção.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por que Adão não obedeceu a Deus? Porque ele não compreendia Deus. Por que Adão não obedeceu a Deus? Porque o relacionamento de Adão com Deus não estava consolidado. E por que Adão não obedeceu a Deus? Porque ele não era submisso. E quando a serpente vai lá e joga o ponto de interrogação, na verdade a serpente, ela foi no ponto nevrálgico da relação. A serpente estava no observatório e ela estava percebendo que Adão não estava entendendo aquela relação que se dava pela viração do dia. Eu acredito que quando Deus passeava pelo jardim, Deus dava todas as explicações que Adão precisava receber. O negócio não é assim tão estanque como está na Bíblia, porque aqui parece que foi muito rápido. Isso aqui aconteceu em 10 minutos, Deus passeou e o diabo já veio e arregaçou. Não, irmãos. A Bíblia, ela é um retrato do que aconteceu. Não há uma dinâmica na Bíblia para a gente entender bem. Mas eu entendo que Deus passeou pelo jardim do Éden milênios ali, talvez centenas de anos, dezenas de anos. Deus andando pela viração e conversando com Adão e dando uma aula, porque se o amor é discipulado e Deus não discipulou Adão, então esse amor não tem como ele existir, não tem como haver obediência. Deus não é um insano, Deus não é um contraditório. Ele só pode cobrar amor de alguém quando há um discipulado, quando há uma obediência, há um discipulado, há uma aprendizagem e a paternidade se estabelece. Essa pregação é mais profunda do que você possa imaginar. Fica atento que nós vamos construir um castelo forte aqui. Então, queridos, Deus passeava no Éden e ele dava aula para Adão. E o discipulado ali, quem estava fazendo, não era o pastor Antônio, não. O discipulado ali era mano a mano. Era um discipulado individual. Havia uma aula 2 vezes por dia. Era no nascer do sol e no pôr do sol. Deus dava uma aula para Adão, que nós não sabemos quanto tempo durava essa aula. E Deus falava do que ele queria, do que ele não queria. A Bíblia só registrou isso, mas com certeza tinha muito mais informação, porque esse nosso Deus não era monossilábico. Esse nosso Deus, ele era um Deus erudito. Ele é um Deus erudito e ele falava com propriedade e ele encantava quem ouvia. Mas o diabo estava por ali à espreita, e ele, um bom analisador que ele, falava: Adãozinho não está entendendo nada. O Adãozinho não está tendo um relacionamento profundo com esse Deus. O Adãozinho não é tão submisso assim quanto parece. Mas eu não vou nele não, eu vou na mulher dele. Por que será que ele foi na mulher? Não, eu não estou falando nada. Gente, por favor, estou falando nada. Perguntar não ofende. Eu só queria saber por que ele foi na mulher. Podia ter ido no cachorro, no cabrito, foi na mulher. E aí, meu irmão, ele vai lá e lança a semente baiana, e lança a dúvida. Agora, vamos consolidar essa ideia de que amar a Deus é obedecer. Nós fomos para João 14:15. Vai para mim, João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E agora é a pergunta que não quer calar. Você ama a Deus? Eu não sei como é que você vai ficar na continuidade do que eu vou falar.
Se você ama a Deus, por que você não obedece a Deus? Não deixais de congregar. Durante muito tempo, irmão Ricardo, eu falo irmão Ricardo porque ele veio do catolicismo. Eu sempre bati no peito e falava: os católicos são cristãos nominais. Mas tem um ditado que diz que a língua é o chicote do rabo. E hoje eu estou tendo que ver os evangélicos tão nominais quanto os católicos. Porque antigamente o católico ia na igreja uma vez por mês e ele já tinha feito o dever de casa. E o crente não, todo domingo ele estava na igreja com a bibliazinha preta. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão Carlos? Os crentes também não querem mais vir à igreja. Não querem mais. Volto ao texto. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O que diz Hebreus 10, 25? Coloca para nós Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação. Coloca na outra versão, que essa versãozinha aí está fraca. Não deixemos de... Explica para mim o que é isso. Se você se sentir culpado, não foi eu que falei, é você que está falando. O que é não deixem de congregar? Tenha compromisso. Quantos dias tem a semana? Quantos dias Deus exigiu de você? Quanto que você ganha de salário? 100%, sim ou não? Quanto que Deus exigiu de você? 10%. Por que deixou de dizimar? Por que deixou de congregar? Vai em João 14, 21. João 14, 23. Respondendo Jesus, agora é o mestre que está falando. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não deixe de congregar, não faça isso, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não faz isso, irmão. Quantas coisas boas poderia estar acontecendo com você se você fosse um pouco mais atento à palavra de Deus. Amor, obediência, discipulado, aprendizado e paternidade. Quando a gente deixa de obedecer, vai faltar o que na ponta? Paternidade. E o que tem de gente órfã, você não tem noção. Tem pessoas, irmãos, vocês sabiam que eu sou a pessoa que não posso pecar de jeito nenhum? Porque eu lido com o pecado o tempo todo. Eu lido com as fragilidades humanas o tempo todo. Eu lido com a carência humana o tempo todo. Tem gente que é um poço de carência. Tem gente que vai conversar com você, ele está dizendo assim: me ama, cuida de mim, me dá atenção, me ouve, para ficar comigo. Irmãos, eu não sou topeira, eu não sou tapado, eu percebo isso. Só que o nível de carência das pessoas, que é o espírito de orfandade, que é a ausência de paternidade, eu não vou conseguir resolver porque vem do Éden. Por que a pessoa é carente? Porque alguém não a amou. Uma criança abandonada, vai faltar o que para ela? Amor. Você pode observar que uma criança abandonada, ela é rebelde, porque ela não vai conseguir obedecer, porque ela não foi amada. Ela não vai obedecer.
ela não vai se dispor a aprender. Quem é professor aqui, Lidiane? Cadê? Lidiane não tem não? Acaba agora mesmo. Se alguém for arrebatado, me avisa que eu já vou ficar preocupado aqui, irmão. Eu falei, será que eu fiquei? Tinha visto ela agora mesmo ali. Quem é professor aqui? A criança que não é amada, ela tem facilidade de aprender? Fala alto, Jerusa. Não tem. Será que eu estou blefando? Amor, obediência, discipulado, aprendizado. A criança que não é amada, ela não está disposta a aprender, ela não está disposta a obedecer, porque faltou o condimento que lhe dá energia para que o ciclo se feche, e ela é uma criança órfã. Muitas patologias nascem no ser humano na infância. Muitas psicopatologias nascem na criança na infância. É na infância que a criança aprende a desobedecer. É na infância que a criança aprende a não aprender. Ela não quer ir para a escola. Então, queridos, a orfandade, ela vai aparecer por essa ausência de paternidade, e começa lá no amor que não aconteceu. Vamos lá, continuando o nosso raciocínio. Amor gera obediência. Obediência tem 3 mecanismos. Primeiro, compreensão. Segundo, relacionamento. Terceiro, submissão. Se fosse você, anotava. Muito bem. Agora, o discipulado, a obediência gera discipulado. Vamos ver se a Bíblia nos orienta nesse sentido. A obediência, eu falei, gera discipulado. João capítulo 15, versículo 10. João capítulo 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O que é o discipulado? É a permanência. Você sabia que de cada 10 pessoas que entrarem aqui, só 4 vão ficar? Sabia disso? Só 4 vão ficar. Se você visitar, se você orar, se você ligar, e se você discipular, pode ficar até os 10. Olha a importância do discipulado. Por que Jesus permanece com o Pai o tempo todo? Porque ele era amado pelo Pai, ele compreendia o Pai e ele obedecia o Pai. Então o discipulado vai gerar permanência. Por isso que eu tenho dito para a igreja, vamos discipular o povo. Discipular é andar junto. Discipular é ensinar e investir tempo naquela pessoa. João capítulo 15, lá no versículo 14, vamos olhar João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Você só é discípulo do Senhor, amigo é discípulo, se você fizer o que Ele manda. Então, meu irmão, muitas vezes você obedece, mas não permanece. Quanta gente vem aqui e começa a obedecer, a caminhar com os crentes, mas ele não permanece. Por que ele não permaneceu? Porque ele não foi discipulado. Gente, discipulado não é descer paulada, porque tem gente que acha que discipular é ficar batendo na pessoa, corrigindo o tempo todo, dando bronca. Discipulado não é descer para o lado, não é sair fora.
Discipular é fazer cópias idênticas a Cristo. O discipulado gera o quê? Gera o quê? Aprendizado. Mateus 28, 19 e 20. O que diz a palavra de Deus em Mateus 28, 19 e 20? Ide por todo o mundo e fazei o quê? Está aí, gente. Você acha que Jeová não deu essa aula para Adão? Você acha que Deus é tão incompetente que o que Ele falou para nós aqui, Ele não falou para Adão no Éden? Pastor, mas não tem isso na Bíblia. O problema nosso, irmãos, é que a gente muitas vezes não tem capacidade de abrir o entendimento. É o crente decoreba, que não abre a mente. Ou, se Deus falou para nós que somos extremamente limitados, será que Ele não falou para Adão que estava lá no Éden? Será que essa aula que eu estou te dando hoje não é a aula que Deus deu há 6.000 anos atrás para Adão? Porque se Deus não deu essa aula para Adão, aí justifica a queda de Adão, porque Deus foi inconcluso, Deus foi incompleto, Deus não foi sábio. Mas é isso que o nosso Deus é? O incompetente? Irmãos, com certeza Deus falou para Adão: olha, de você vai nascer muita gente. Agora, faça um discipulado de todas as nações, porque virão nações. Ok? Vamos lá, Tiago 1:22. O que diz? Tornai-vos, pois, praticante da palavra. Troca essa palavra, troca essa expressão, praticante da palavra, por uma palavra. Tornai-vos discípulos. O que é o praticante da palavra? É o discípulo. Quem é aquele que permanece com Cristo? É o discípulo. Quem é aquele que produz cópias idênticas a Jesus? É o discípulo. Gente, nós somos tudo: evangélico, crente, só não somos discípulos de Cristo. Nós somos tudo, só não somos obedientes, porque tudo aquilo que Deus mandou fazer nós jogamos na gaveta. E aí a gente vai levando a vida, né? E deixando a vida nos levar. Dá uma olhada para mim em Mateus 11:29. Olha o que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de... O que é o discipulado? O discipulado é um aprendizado, gente. Eu já falei para vocês que Jesus nunca nos chamou de aluno, porque aluno é aquele que não tem luz. Luz há negação, não tem luz. A escola nos chama de aluno, o governo nos chama de aluno, mas Jesus nos chama de discípulo, porque nós somos um aprendiz. Essa é a palavra. Agora, olha João capítulo 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Quem matou Jesus foram os alunos e não os discípulos, porque aluno não tem luz. Quem matou Jesus foi aluno, não foi aprendiz. Agora, o que Jesus está dizendo? Sabe qual que é o problema de vocês, judeus? Vocês não vão ficar comigo. Sabe qual é o problema de muita gente que entra nessa igreja? Não vai ficar com Jesus. Ela está procurando o que ela não perdeu. Não vai ficar em igreja nenhuma. E se ficar em alguma igreja, é de corpo presente. Aqui eu tive uma moça aqui na igreja. Pensa numa moça bonita. Sabe como é que ela se comportava na igreja?
Aí você fala, pastor, você é muito crítico, você fica observando, é porque incomoda. Eu estou aqui pregando, eu sei quem está antenado e quem está viajando. Se bem que nós estamos aqui com quase 100% antenado. Eu estava pregando e ela ficava assim, ó. O maior fabricante de autismo é isso aqui, gente. Você está conversando com a pessoa e a pessoa. Infeliz, presta atenção no que eu estou falando. Autista. Isso aqui gera déficit de cognição, déficit de atenção, tudo que não presta. Você chega numa casa, tem 5 parentes ali, cada um num canto da casa, num celular. Um vendo pornografia, o outro no WhatsApp, o outro fazendo não sei o quê. Cada um numa órbita. Essa moça ia para o CETEBAN, ela falava, meu Deus do céu. Naquele tempo ainda não tinha, né, esses diagnósticos de autismo. Hoje parece que tudo virou autismo, né? Está lá, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus, permaneçam em mim, ao 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Aqui eu vou parar a pregação aqui, a pregação vai ficar inconclusa, tá? E vale a pena você vir à noite que eu vou terminar essa pregação. Beleza? Eu não vou te cansar. Primeiro dia do ano eu quero continuar bem com você, primeiro domingo. Não quero me desgastar com você, que a gente começa cheio de crédito, né? Vou deixar para ir se desgastando com o tempo. Mas preste atenção. Quando Adão pecou, ele provou o quê? Olha o que Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando Adão pecou, ele evidenciou o que havia nele? Desconhecimento. Muito bom, irmão. Desconhecimento de Deus. Porque se ele está falando que a verdade liberta, então Adão provou que não conhecia nada de Deus. O que Adão revelou com o seu pecado? Que ele estava vivendo na mentira, na inverdade. Tem muita gente, irmãos, na igreja que não conhece Deus. Tem muita gente que vive na inverdade, se estriba no seu orgulho, muitas vezes se estriba no seu conhecimento, sabe, vai atropelando, patrolando todo mundo. E quando Adão pecou, ele evidenciou uma terceira faceta do seu caráter. Ele não era um homem liberto. Jesus diz o que em João 14,6? Eu sou o caminho. Quando Adão pecou, ele mostrou que vivia num descaminho. Jesus disse, eu sou a verdade. Adão provou com o seu pecado que ele não vivia na verdade. Jesus disse, eu sou a vida. Adão encontrou a morte. Agora, para fechar, vou parar aqui. Não vou conseguir fazer a pregação. Vou parar aqui. Irmãos, Adão morreu por quê? Porque não obedeceu. E Jesus morreu por quê? Porque obedeceu. Nós íamos ter um encontro com a morte, não tinha como, irmãos, estava programado. Um morre porque não obedece, o outro morre porque obedeceu. O primeiro morreu porque não amou, o segundo morreu porque amou demais. Sabe o que conduz a nossa vida? É o amor, gente. É o amor. E não tem amor sem obediência. Não tem amor sem discipulado. Não tem amor sem aprendizado. E não tem amor sem paternidade. Quando você for conversar com uma pessoa que ela começar, ai, quer o resumo?
carência, falta de paternidade. Pergunta para ela, como foi o seu relacionamento com seu pai? Não, meu pai me abandonou. Irmão, não dá erro. Não dá erro. Por que muitas pessoas se prostituem? Porque elas querem ser amadas, elas não foram amadas. Porque muitas pessoas entram pelo caminho da homossexualidade. Não todos, não estou dizendo que é todos, mas muitos. Por que eles entram? Porque eles não se sentiram amados. Aí você fala, pastor, mas eu dei todo o carinho, mas você não entrou, talvez no ponto-chave, naquele vazio, naquele âmago. Você não sentou, você não conversou, você não esmiuçou, você não buscou entender, porque o amor ele só se configura quando você busca entender o amado, e o amor só se configura de forma reversa quando o amado tenta entender aquele que ama. A nossa relação pai e filho é muito fraca, é muito fria. A gente não senta para olhar nos olhos do nosso filho, para entender o nosso filho, e para dar ao filho o direito de entender a gente também. O amor não se configura, o ciclo não fecha. Aí você fala, eu dei todo carinho para esse menino. Carinho que você fala é presente? Carinho que você fala é uma boa educação? Carinho que você fala é comida? É isso que é carinho. Muitas vezes a criança quer colo, ela quer olhar nos seus olhos, ela quer falar de coisas que estão perturbando elas, e nós não paramos para se deixar entender pelos nossos filhos. Aí depois fala, onde que eu errei? Aonde foi que eu errei? O que deu errado? Esse filho é um rebelde. Mas ele é rebelde por quê? Porque ele não obedeceu. Por que ele não obedeceu? Porque ele não se sentiu amado. Nós temos muito mais para explicar para Deus do que você possa imaginar. Esse mundo ensina a gente a trabalhar, a ganhar dinheiro e a ostentar. Esse mundo não ensina a gente a amar. Quem ensina a amar é a palavra. Não é a igreja, porque tem igreja aí, irmãos, que está amando o Senhor do presente século, ensinando o povo a ficar rico de mentira. Enquanto muitos estão buscando igreja para ficar rico, eu estou aqui trazendo para você o suprassumo da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Volta à noite que vale a pena. Eu vou concluir, eu vou resgatar o que eu falei e eu vou concluir a pregação, tá bom? Eu quero convidar os diáconos para se fazerem presentes. Aqui. Quem vai participar da ceia, gente, é quem está em comunhão, tá? Brigou com a mulher, já dá um beijo nela e fala, meu bem, nunca mais. Fala, meu bem, não vale nada. Eu preciso mudar. Mas muda mesmo. Mulher fez raiva no marido, que não é muito comum isso acontecer, mas vai que fez uma raivinha no marido. Pega no queixinho dele e fala, fofinho, me perdoa. Eu sou xaropinha mesmo, mas me perdoa. É verdade, não tem, né? Quando toca para elas não tem verdade, né, irmão? Glória a Deus. Vou passar para o pastor Marcondes conduzir a ceia do Senhor, tá? Eu vou sentar ali e vou participar da ceia.